espero que todos estejam bem. Hoje a professora Bia vai dar continuidade na nossa apostila de português. Nas aulas anteriores de português, aprendemos até a página 12. Agora vamos dar continuidade na página 13 da apostila de português. Quero que vocês caprichem bastante e vamos lá! Vamos lá então. Na aula passada, nós vimos até a página 12 da apostila de português. Hoje vamos iniciar a página 13. Número 6. Reescreva o texto sobre a peteca, organizando em 3 parágrafos, conforme as orientações a seguir. O primeiro parágrafo é o significado e origem da peteca. O segundo parágrafo, a descrição de como ela é e do que é feita. E o terceiro parágrafo, a explicação sobre como se joga. Para resolver essa questão, nós vamos precisar observar esse texto. Esse texto vocês encontram na página anterior, número 12. Nesse texto sobre a peteca, a gente consegue visualizar o significado da origem da peteca, a descrição de como ela é feita e conseguimos encontrar a explicação sobre como se joga. Vocês vão organizar nessas linhas todos esses parágrafos que a professora acabou de ler. Então, vocês vão pegar esse textinho e vão achar onde é que está o significado e origem da peteca. É a primeira coisa que vocês vão escrever ali naquelas linhas. Já no segundo parágrafo, vocês vão escrever a descrição de como ela é e do que é feita. Então, ali nesse texto, vocês conseguem encontrar a descrição da peteca. Vocês vão fazer nenhum novo parágrafo, lembrando que novo parágrafo é uma nova linha. Já no terceiro parágrafo, vocês vão escrever a explicação sobre como se joga peteca. Ali naquele texto, vocês vão encontrar essa informação em uma nova linha, vocês vão escrever o terceiro parágrafo, essa explicação de como se joga a brincadeira da peteca. Tentem utilizar aqueles espaços de linhas ali. Se por acaso a letrinha ficar muito grande, apaga e diminui um pouquinho a letra. Agora nós vamos criar uma peteca. Eu fiz um vídeo, coloquei lá no grupo do WhatsApp para vocês verem como que a professora fez essa peteca. Então, usando a criatividade de vocês, usando os materiais que a professora pediu lá naquele vídeo, nós vamos construir uma peteca. Não esqueçam de me mandar fotinho de vocês fazendo a peteca e do vídeo de vocês brincando com a peteca também. Agora nós vamos para a página 14 e eu vou ler para vocês o poema Na Cuia. Jenipapo com açaí, pitanga com guaraná, pequi com abacaxi, jabuticaba com cajá. Como vocês viram anteriormente, todos esses nomes são dados para frutas. Não se esqueçam de ler este poema em voz alta. Na letra A, nós vamos circular o título do poema e copiar na linha a seguir. Você sabe o que é uma cuia? Represente por meio de desenho. Agora nós vamos ver um vídeo de um pouco da história da cuia. De primeiro, os índios estavam precisando de recipientes. Repararam no fruto de casca dura, criaram a primeira cuia, mas era áspera por dentro e facilmente atacada do bicho. E os índios levavam anos, centenas de anos com a cuia servindo mal, até que um dia descobriram o verniz de cumaté. E a cuia envernizada apresentava agora um bonito polido negro e era objeto duradouro, impossível de bicho atacar. Mário de Andrade, Suplemento Literário de Diretrizes, Rio de Janeiro, ano 2, número 20, novembro de 1939. Entre os mais bem guardados segredos da Amazônia está o artesanato das cuias. Ornamentadas com pinturas, incisões e pirogravuras, as cuias resultam de um ofício indígena antigo no Brasil, praticado por diversos grupos em toda a extensão do Rio Amazonas. Desde pelo menos o século XVII, viajantes e naturalistas relatam não só as várias formas de uso das cuias, mas também sua importância nas trocas comerciais.
Herança deixada pelos índios da aldeia Gurupatuba, as cuias pintadas são até hoje produzidas na região do Baixo Amazonas, sobretudo nos municípios paraenses de Santarém e Monte Alegre. Nesta última cidade, os habitantes são chamados de pintacuias. A nossa cultura ela é uma cultura indígena. Na verdade, a nossa região, ela desenvolveu, ela começou a desenvolver quando esse nome Pintacuia veio a funcionar de uma forma mais forte. Seja na seca ou na enchente, no verão ou no inverno, o artesanato das cuias é uma importante fonte de renda para as famílias ribeirinhas, principalmente quando os peixes escasseiam e as pequenas criações perecem. Boas para usar, as cuias estão presentes na maioria das casas ribeirinhas, nos mais variados formatos e afazeres. Servem para pegar e armazenar a água do rio, para tomar banho, cozinhar, guardar e consumir líquidos e alimentos em geral. Na navegação, ajudam a tirar água da canoa. Boas ainda para ver, cumprem finalidade decorativa nas paredes e prateleiras das casas e são usadas até como parte do vestuário feminino. O fabrico das cuias e das redes é que se vestem a maior parte das índias de Monte Alegre. Vende-se cada cuia na vila a 100 e 200 réis. Os brancos, que sabem disso, as compram às índias para negociarem com elas. As índias, que sabem que os brancos as compram, tratam de as trabalhar e aperfeiçoar. Trabalham, já ensinadas pelos europeus, no tocante às cores, ao gosto e à riqueza da pintura, ora dourada, ora prateada. Segundo relatos de Ferreira, naquela época as índias produziam de 5 a 6 mil cuias por ano. Alguns belíssimos exemplares foram enviados pelo naturalista para Portugal, onde até hoje estão guardadas, formando preciosa coleção no Museu da Universidade de Coimbra e na Academia de Ciências de Lisboa. O artesanato das cuias é um trabalho longo e árduo. Uma cuia leva até 8 dias para ficar pronta. As cuias são feitas a partir dos frutos da cuieira, uma árvore baixa, verdejante e resistente que frutifica o ano inteiro. Os frutos são retirados da cuieira e partidos ao meio, com o uso de facão ou serrote. O miolo é retirado e as metades são colocadas ao sol a secar. Depois de secas, são postas para amolecer dentro d'água, em bacias ou cercadinhos à beira-rio. Isto visa facilitar o processo seguinte, de raspagem bruta das superfícies interna e externa, com pontas de facas e colheres, que as artesãs chamam rapadores. Para o alisamento mais fino são usadas a escama do pirarucu e a folha da imbaúba. Isso aqui é a escama do pirarucu que a gente usa para a gente fazer a lixação na cuia. Por fora a gente ainda passa um outro tipo de lixa que a gente chama embalbeira, que é folha, uma árvore que se chama embalbeira. Bem lisinhas, as cuias são lavadas e dispostas ao sol para secagem. Neste estado são chamados de cuias pitingas e já podem ser utilizadas para diversos fins. O tingimento das cuias é realizado com o cumatê ou achuá, pigmento natural extraído da casca da árvore de mesmo nome, que só é encontrada na terra firme. Para buscá-la são necessários alguns dias de viagem, geralmente empreendida pelos homens da comunidade. Mas as artesãs podem comprar a casca do cumatê já em feixes, que são vendidos por marreteiros. E aí a gente coloca de molho para a gente poder bater e tirar a tinta para poder passar na cuia. Para extrair a tinta, a casca do cumatê, que é rica em tanino, é colocada de molho por 3 a 5 dias em água aquecida ao sol. A água tingida é então passada nos 2 lados da cuia seca, com um pincel feito de penas de galinha. A operação é repetida até que as peças adquiram coloração vermelha bem escura. Depois de secarem num jiral, as cuias são levadas para um estrado chamado de cama ou puçanga.
recoberto com uma camada de areia e cinzas, sobre a qual se borrifa urina humana, colhida na noite anterior em cuias grandes chamadas coiós. Usa-se sobretudo a urina de mulheres e crianças, já que, temendo ficar em panema, azarados, os homens preferem manter distância desse procedimento. A cama molhada é forrada com palha ou folhas, e nela são dispostas as cuias, emborcadas e abafadas com um pano ou lona. Passadas cerca de 6 horas, o processo é repetido com as cuias desemborcadas, sempre em local coberto e ao abrigo da chuva. Depois de fixada a tintura, as cuias são muito bem lavadas com água e ervas cheirosas. Ainda não explicado pelos cientistas de nosso tempo, mas empiricamente controlado pelas artesãs indígenas do passado, tal processo envolve um conjunto de saberes que há séculos são preservados nas comunidades artesanais do Baixo Amazonas. Há vários modos de fazer a ornamentação das cuias. O mais antigo de que se tem notícia é aquele em que se usam objetos pontiagudos para produzir incisões, retirando a laca preta de cumatê e assim formando os desenhos que, depois, podem ser pintados ou não. Este modo de fazer é preservado até hoje, principalmente nas comunidades ribeirinhas. Guardados na memória das artesãs ou redescobertos através de pesquisas, os padrões de ornamentação das cuias integram um repertório constituído em séculos de contato intenso entre os colonizadores europeus e os índios. Suportes privilegiados para a inscrição de ideias que ganham corpo em incisões ou pinturas, as cuias do Baixo Amazonas contam a seu modo uma história do Brasil. Na combinação de técnicas indígenas de pigmentação com padrões iconográficos de diferentes origens étnicas e culturais, esse artesanato envolve modos de fazer e formas de expressão singulares que se constituíram desde a colonização da Amazônia até os dias atuais. Registrar esse ofício como patrimônio cultural brasileiro significa não só reconhecer a necessidade de políticas públicas que visem a sua promoção, mas que busquem também a inclusão social de grupos historicamente negligenciados nos processos de desenvolvimento e distribuição de riquezas neste país. Então a gente precisa que seja registrado, isso é um patrimônio nosso, uma cultura nossa, do Pará, da Amazônia e do Brasil. Como vocês viram, a cuia tem uma história muito rica para o nosso país. Agora nós vamos para a letra C. Leia o que se diz o dicionário sobre essa palavra. Cuia. Fruto da cuieira. Vaso feito deste fruto maduro e esvaziado do miolo. Cuité. Se vocês tiverem um dicionário em casa, vocês podem estar pesquisando também e vendo se tem alguma palavra diferenciada sobre o significado da palavra cuia. Agora nós vamos para a letra D. Leia o nome das frutas citadas no poema, recorte as imagens da lateral da página e colhe-as nos lugares correspondentes. Então, ali na lateral esquerda da página de vocês, existem 8 imagens de frutos. No quadro abaixo da letra D, nós temos as palavras açaí, pitanga, pequi, jabuticaba, jenipapo, abacaxi, cajá e guaraná, que são as frutas citadas no poema Na Cuia. Vocês vão recortar essas imagens bem certinho, bem caprichadinho, e vão colar em cima de cada palavra, de cada fruto. Agora nós vamos para a página 15, na Ciranda das Letras. Sílaba tônica. Vamos ler essas palavras comigo em voz alta. Abacaxi, pequi, jenipapo, açaí, guaraná, cajá, jabuticaba, pitanga. Essas são as palavras da número 1 da página 15 da apostila de vocês. Agora vocês vão pintar as sílabas que são pronunciadas mais fortemente.
Se vocês tiverem alguma dúvida em como se pronuncia alguma palavra, volta um pouquinho o vídeo e veja como eu pronunciei as palavras. Agora na letra B, vocês vão copiar as palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. Lembrando que sílaba tônica é a sílaba que é pronunciada com mais força. A sílaba mais forte é a sílaba tônica. Ali no quadro da letra B, vocês têm 3 colunas. A primeira é da última sílaba, a segunda é da penúltima sílaba e a terceira é da antepenúltima sílaba. Vocês vão copiar as palavras que estão lá em cima na letra 1, que é abacaxi, pequi, genipapo, aquelas que a gente leu em voz alta. E vocês vão copiar de acordo com a posição da sílaba tônica. Abacaxi, por exemplo, o xi é a sílaba tônica mais forte dessa palavra. O xi está posicionado na última sílaba. Então, qual coluna vocês vão escrever a palavra abacaxi? Na coluna da última sílaba, porque o xi é a sílaba mais forte. E vocês vão fazer assim por diante. Pequi, qual que é a posição da sílaba tônica de pequi? É a última sílaba mais forte? É a penúltima sílaba mais forte? Ou é a antepenúltima sílaba mais forte? Vocês vão copiar as palavras aqui nesses quadrinhos então. Na letra C, vocês vão circular somente o nome das frutas que levam acento. Aqui nesse quadradinho verde nós temos 5 palavras: abacaxi, pequi, açaí, guaraná e cajá. Vocês vão circular o nome das frutas que possuem acento. Letra D. Toda palavra apresenta uma sílaba tônica. As demais sílabas, que são fracas, chamam-se de... Lembra que a gente fez o nosso primeiro exercício sobre sílaba tônica? Lá eu coloquei bem certinho como são chamadas as sílabas fracas da palavra. Se em uma palavra a sílaba forte é chamada de sílaba tônica, o restante das sílabas fracas são chamadas de átonas. Agora vamos na página 16 da nossa apostila. Número 2. Leia essas palavras: açaí, pequi, abacaxi. Ali nós conseguimos observar as 3 palavras separadas em sílabas. Eu quero que vocês observem essas palavras e pensem por que somente a palavra açaí possui acento, sendo que todas essas palavras terminam com a letra I e são pronunciadas da mesma forma. Ao separar as sílabas da palavra açaí, a letra I fica sozinha, diferentemente do que ocorre com as palavras abacaxi e pequi, cujas sílabas são formadas por uma consoante e 2 vogais, e a outra por uma consoante e uma vogal. É por isso que a palavra açaí é acentuada, porque o I, ao separar a sílaba, fica sozinho, e as outras palavras não. As outras palavras têm a consoante junto. Após essa explicação, vocês vão responder as questões abaixo. Letra A, com que letra elas terminam? Letra B, o som representado pela última letra dessas palavras é igual ou é diferente? Letra C, pinte de amarelo a palavra que é acentuada e de azul as que não levam acento. Letra D, a palavra açaí é acentuada, já as palavras abacaxi e pequi não. Por quê? Separe-as em sílabas e descubra. Letra E. Copie a palavra em que a letra I forma a sílaba sozinha, sendo esta a mais forte. E letra F. Recorte de jornais e revistas palavras que terminam com a letra I e cole-as em seguir, separando as que levam acento das que não são acentuadas. Então, nessa letra F, vocês vão pesquisar em alguns jornais ou revistas palavras. Agora nós vamos para a página 17 da nossa apostila com a letra I. Acentuação, açaí, pequi ou abacaxi. Outra palavra que termina com a letra I é caqui, saci, entre muitas outras palavras. Vocês vão pesquisar e vão visualizar se essas palavras estão acentuadas ou não.
e vão colar cada uma na sua coluna certinha, conforme a apostila pede. Número 3. Leia as palavras e responda às questões. Observe que todas as palavras são acentuadas. Guaraná, sapé, cipó. Guaranás, sapés e cipós. Letra A. Em todas as palavras, a sílaba acentuada é a primeira ou é a última sílaba? Letra B. Que letras levam um acento gráfico nesses casos? Vocês vão visualizar ali naquelas palavras Guaraná, sapé e cipó quais são as letras que estão levando acento. Agora, naquele quadrinho laranja, vamos ler o textinho. Palavras que têm a última sílaba forte, acentuadas ou não, são chamadas de oxítonas. Lembra? Nós fizemos várias atividades sobre oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Letra C. Agora, complete a regra de acentuação. Prestem bastante atenção que nós temos uma regrinha de acentuação nesse caso. Palavras oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, devem ser acentuadas. Então, é obrigatório, todas as oxítonas, tem que prestar bastante atenção. Se for uma paroxítona ou proparoxítona, não precisa ser acentuado. Mas as oxítonas que terminam em A, E e O são obrigatoriamente acentuadas, ou seja, colocadas o acento agudo. Por isso que elas são sílabas tônicas. Letra D. Leia as palavras acentuadas de acordo com essa regra que a gente acabou de aprender e organize-as no quadro. Oxítonas terminadas em A, oxítonas terminadas em E e oxítonas terminadas em O. Então, ali em cima nós temos 9 palavras. Todas elas são palavras oxítonas, ou seja, a última sílaba é a sílaba tônica das palavras. Por exemplo, ali na primeira palavrinha nós temos Paraná. Paraná é uma oxítona terminada com a letra A. Ó, se a gente vê, a última letrinha dessa palavra é o A. Então, nós vamos organizar ela ali na coluna de oxítonas terminadas em A. Café. Café é uma oxítona também, porque a última sílaba forte é o Fé. E nessa sílaba, qual que é a última letrinha? A letra E. Então, vocês vão colocar ali naquela coluna, oxítonas terminadas em E. E assim por diante, com todas as 9 palavras. Agora, nós vamos para a página 18 e eu vou explicar para vocês bem certinho como vai ser a nossa atividade de pesquisa, mini dicionário ilustrado. Vamos elaborar um mini dicionário ilustrado sobre as frutas citadas no poema. O poema que a gente está falando aqui é Na Cuia, produzindo pequenos verbetes. Mas, professora, o que quer dizer verbetes? Verbetes são registros, são anotações, é uma pesquisa pequena. Para vocês conseguirem entender como que a gente vai fazer essa pesquisa, sendo que a gente não está na escola, eu vou mostrar para vocês a planilha de cronograma semanal. Essa planilha que está aparecendo na tela de vocês é a planilha que os pais receberam lá no grupo de WhatsApp da nossa escola. Então, agora observando a planilha, nós temos no número 1. No grupo de WhatsApp da nossa turma, disponibilizei uma folha que deverá ser impressa com a lista com o nome de todos os alunos e cada fruta que o aluno ficará responsável para fazer a pesquisa e com os espaços para responder as questões. A folha de pesquisa que a professora está falando é essa que está aparecendo no vídeo para vocês. Ali na folhinha está pedindo a seguinte questão. Abaixo, a professora separou o nome de 8 frutas. Cada aluno ficará com uma fruta conforme a planilha seguinte. Então, ali nós temos 8 colunas. Cada coluna tem o nome de uma fruta. São aquelas frutas do poema Na Cuia. Genipapo, açaí, pitanga, guaraná, pequi, jabuticaba, cajá e abacaxi.
Cada aluno foi sorteado com uma fruta diferente. Por exemplo, a Amanda ficou com a fruta genipapo. Então, a Amanda vai fazer uma pesquisa sobre a fruta que foi sorteada para ela, no caso, a fruta genipapo, respondendo as seguintes questões nas linhas abaixo. Qual o significado do nome da fruta? Escreva alguma curiosidade sobre a fruta e no verso desta folha faça um desenho da fruta que foi sorteada para você. Então, naquelas linhas da folhinha, eu quero que vocês respondam essas 3 questões. Vocês vão pesquisar na internet ou em algum livro e vão escrever a pesquisa de vocês naquelas linhas abaixo. Virando a folha, como nós vamos fazer um mini dicionário ilustrado, vocês vão fazer o desenho bem caprichado, colorido, da fruta que foi sorteada para vocês. Ali vocês têm um espaço para colocar o nome da fruta que foi sorteada e embaixo vocês têm toda aquela folha para fazer um desenho bem bonito, bem caprichado. O que eu quero de vocês é que vocês caprichem bastante na letra, respondam essas questões bem certinho, tem que ser naquelas linhas que eu coloquei ali, porque essa folha vai ser entregue para mim. Antes de me entregar a folha, peçam para a mamãe e para o papai dar uma olhadinha para vocês, para ver se não tem nenhum erro de ortografia. Vocês podem estar me enviando uma foto antes de entregar, para eu corrigir, para eu ver se tem alguma coisa faltando, se está tudo certinho, porque eu vou pegar a pesquisa de vocês, vou escanear, vou montar e então nós vamos ter o nosso mini dicionário. Esse mini dicionário ilustrado vai ser entregue para vocês quando estiver prontinho. Lembrando que essa folhinha tem que ser entregue para mim até o dia 2 de julho, tá certo? Não esqueçam, para que não atrase muito essa atividade. Então por hoje era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenham entendido bem certinho o assunto. Qualquer dúvida eu tô lá no WhatsApp, é só chamar. Prof, tem alguma dúvida? Prof, não entendi essa atividade bem? Me chama que eu faço um vídeo para vocês explicando bem mais detalhadinho a atividade. Um beijo no coração de vocês e até a próxima!